Boa noite, irmãos. Mais uma noite reunidos aqui para a partilha da Palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos. A comunidade Santos Anjos acolhe todos aqueles que estão chegando agora pelo Instagram da comunidade, aqueles que assistirão depois essa live. Vamos aguardando a entrada dos irmãos. Eu já quero dar boa noite, minha irmã Tereza Cristina, seja bem-vinda, minha irmã Lenira, Neida, minha irmã Marise. Uma boa noite para vocês, Deus abençoe. Irmãs reunidas aqui, né? Boa noite. Deus abençoe, amadas. Que bom que estamos juntos mais uma vez. Boa noite, minha irmã Gessi, seja bem-vinda. Você já pode pegar sua Bíblia, hoje é quarta-feira, dia da partilha da Palavra de Deus. Possamos, nessa noite, estar atentos àquilo que o Senhor deseja falar conosco. Já pedindo a graça do Espírito Santo de Deus, para que Ele possa vir sobre nós e permanecer em nós, né? Bruno, uma boa noite. Eduardo, boa noite. Sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. Você pode pegar a tua palavra, se quiser já ir abrindo a palavra. Nós vamos partilhar hoje uma palavra também muito conhecida. A palavra da multiplicação dos pães. João capítulo 6, versículo de 1 a 15. João capítulo 6, versículo de 1 a 15. A paz de Cristo, Bruno, amor de Maria para você também. Solange, minha irmã, boa noite, sejam bem-vindos. Quem puder colocar para mim aí, nós vamos partilhar o Evangelho de João, capítulo 6, versículo de 1 a 15. Vamos rezar então, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que possa vir sobre nós. Estamos reunidos nessa noite em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Senhor, nessa noite, minhas irmãs e eu que estamos aqui reunidos, meus irmãos e eu que estamos reunidos através desse meio de comunicação, desse Instagram, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer, nós queremos te adorar nessa noite, porque é um prazer para nós, Senhor, estar na Tua presença, é um prazer para nós meditar a Tua palavra. É um prazer para nós ser instruído, corrigido, formado por Ti. Por isso, Espírito Santo de Deus, nós queremos e invocamos a Tua presença agora. Porque como humanos fracos, debilitados que somos, porque como seres que constantemente caem e erram, nós queremos contar e nós precisamos contar com a Tua graça. Por isso, vem, Espírito Santo de Deus, vem o nosso auxílio nessa noite, Espírito Santo. Traga-nos o entendimento da palavra, mas traga também um coração dócil para colher essa semente que será semeada. Que você, Espírito Santo, possa preparar a terra do nosso coração para poder cair com alegria a semente
que dará fruto. Cabe a nós, ó Espírito Santo, cuidar, regar. E para essa palavra permanecer em nós, nós queremos também te pedir que nos ajude a cuidar, a regar, a arar essa terra. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós. Venha sobre as nossas mentes, ó Espírito Santo. Sobre os nossos pensamentos, as nossas distrações. Que estejamos atentos, Espírito Santo, para ouvir a vontade do Pai. Pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora Rainha dos Anjos, possamos agora, todos nós, sermos preenchidos por essa graça de Deus. Ela que foi fiel à palavra, atenta à palavra, que ela possa interceder por nós nesse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Deus possa conduzir esse momento. Amém? Aqui e aí também. E que o Espírito Santo possa já ministrando a graça do Pai em nosso coração, para acolher, receber, amar essa palavra e essa instrução. Vamos ler então a palavra de Deus, que hoje não é a palavra do dia, né? De hoje, mas a palavra que Deus nos direcionou aqui hoje para essa noite, que está lá em João capítulo 6, versículo de 1 a 15. E diz assim: Depois disso, atravessou Jesus o lago da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o uma multidão, porque via os milagres que faziam em benefício dos enfermos. Jesus subiu a um monte e ali se sentou com seus discípulos. Aproximavam-se a Páscoa, a festa dos judeus. Jesus levantou os olhos sobre aquela multidão que vinha ter com ele e disse a Filipe: Onde compraremos pão para que todos estes tenham que comer? Falava assim para o experimentar, pois sabia bem o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhes bastam para que cada um receba um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isto para tanta gente? Disse Jesus: Fazei-o sentar. Ora, havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se aqueles homens em número de uns 5.000. Jesus tomou o pão e rendeu graças. Em seguida, distribuiu-os às pessoas que estavam sentadas, e igualmente dos peixes lhe deu quanto queriam. Estando eles saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram e dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, encheram ainda 12 cestos. À vista desse milagre de Jesus, aquela gente dizia: Este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo.
Jesus, percebendo que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quando eu meditava essa palavra, e eu sempre peço ao Espírito Santo, né, que quando nos dá uma palavra assim tão conhecida, que ele possa trazer uma novidade para nós, né, para o nosso coração. E eu comecei a rezar com essa palavra. E eu fiquei percebendo que a cada ação de Jesus, a cada milagre, né, a cada coisa que Jesus fez aqui no tempo que ele esteve nessa terra, né, Jesus tinha um propósito de instruir os seus. O desejo de Jesus era formar bons homens, né? Boas pessoas, como diz Dom Bosco, um bom cristão e um honesto cidadão. E Jesus tinha em cada propósito da tua ação manifestar o amor e instruir os seus, né? Por isso que sempre fala, aprendei de mim, né? Aprendei de mim, aprendei de Jesus. E Jesus, vendo aquela multidão, ele não manda a multidão partir, né? Porque ele se preocupa com aquela multidão. Ele se preocupa com aquelas pessoas que estão ali, mas ele se preocupa com cada uma individualmente. E às vezes você pode parar e olhar para a tua vida, né? E pensar que no meio de tanta gente que existe nesse mundo, será que o Senhor está atento a pequenos detalhes da tua existência? Está. Deus está. Deus sabia que ali no meio haveria alguém que teria algo para poder ofertar e também ensinar. Jesus sabia, porque ele sabia que ia fazer o milagre, né? E Jesus provoca de uma certa forma Filipe para saber o que Filipe faria naquele momento. Mas perceba a diferença daquele menino. Eu fico imaginando, que a minha cabeça é muito fértil, né? Eu fico imaginando os discípulos andando no meio do povo, perguntando o que o povo tinha. O que vocês têm aí? O que vocês têm aí? O que vocês têm aí? E no final das contas, aparece aquele menino que tem aqueles pães e aqueles peixes. Oferta que diante da multidão não teria valor nenhum. Oferta que diante daquela multidão de repente causaria confusão. Oferta que diante daquela multidão poderia trazer raiva, briga, né? Poderia haver entre eles discussões de quem teria prioridade em comer aquilo que estava ali. Mas Jesus, que não faz distinção de pessoas, como diz São Pedro em sua carta, ele pega a oferta daquele menino e a partir da oferta ele faz um milagre. Perceba, Jesus, a partir da oferta daquele que deu e que não se apegou, a partir da oferta daquele que se desprendeu do que ele tinha, Jesus realiza o milagre. Para todo milagre tem uma oferta. O milagre da Eucaristia, que todos os dias acontece na Santa Missa, e que nós comungamos o corpo e o sangue de Jesus Cristo, só acontece porque há a oferta do pão e do vinho. O milagre de Maria, sendo virgem, engravidar de Jesus, só acontece porque ela ofertou a tua vida, o teu ventre. A oferta de tantas e tantas pessoas do Evangelho gera um milagre. Qual tem sido a tua oferta? Às vezes a gente quer um milagre, a gente quer que Deus faça alguma coisa por nós. Nós oramos anos e anos e anos pedindo Deus, né? Um milagre, uma solução, uma resposta. E talvez o Senhor esteja esperando a nossa oferta. Não porque Ele precisa da nossa oferta,
para ser Deus e realizar o milagre, mas porque Ele quer contar com a nossa oferta, para a partir da oferta, Ele manifestar a sua glória em nossa vida. Deus não é aquele Deus que dá tudo, já cansei de falar isso aqui para os seus filhos, né? O filho quer um tablet, eu dou o tablet, o filho quer um patins, eu dou o... Jesus não é assim, Deus não é assim com os seus filhos, né? Aquilo que Deus dá, Deus instrui, Deus ensina. Ele dá de graça, Ele dá por amor, Ele instrui e Ele ensina. E quando nós ofertamos algo para Deus, para que Deus realize o milagre a partir daquele algo, nós podemos experimentar a alegria daquele que acreditou, naquele que confiou que Deus tem todas as coisas em sua mão. Sabe quando você oferta, dá alguma coisa a Deus, coloca alguma intenção para Deus, coloca alguém nas mãos de Deus, mas você fica o tempo inteiro tentando lembrar Deus que Ele precisa fazer, talvez você precise ofertar a Deus a tua vontade naquele momento. Porque talvez a vontade de Deus é ensinar a você que a vontade dele é soberana e que a vontade dele traz alegria e felicidade. Às vezes passamos anos e anos e anos pedindo a cura de alguém ou de alguma coisa, pedindo, e não ofertamos a Deus talvez a nossa doença, a nossa fraqueza, a nossa limitação física. E achamos que Deus simplesmente não quer fazer, quando na verdade Deus está querendo a nossa oferta, para que livres, despojados, desapegados, Ele possa realizar aquilo que é vontade dEle. Eu fico pensando quantas e quantas vezes nós pensamos e repensamos quando temos que dar uma resposta para Deus. Quantas e quantas vezes nós questionamos coisas da nossa vida, quando na verdade nós podemos ofertar a Deus. E nessa oferta, deixar que Deus realize aquilo que Ele deseja fazer. Porque é esse o segredo da oferta. Ninguém dá uma coleta durante a missa pensando no que o sacerdote vai pagar, pensando em quais são as contas. Ninguém dá o dízimo pensando em quais são os gastos, julgando, né? O que a pessoa, o administrador vai fazer com aquele dinheiro. Porque se assim for, não é uma oferta. É um dar apenas. Ninguém dá uma esmola querendo saber e ficar olhando ali para ver o que aquela pessoa vai fazer depois. Então não é oferta. Você está determinando o que vai acontecer. Ou você quer determinar o que vai acontecer. A oferta é você dar sem esperar ou sem julgar o que possa ser consequência da sua atitude, do seu dar, do seu retribuir. Quando Abraão levou seu filho Isaque para ser ofertado, em nenhum momento ele ficou ali pleiteando com Deus. Ele fez a sua oferta, porque ele confiava que Deus iria fazer alguma coisa. Talvez ele nem acreditasse que Deus poderia recusar a oferta do filho, né? Talvez ele nem acreditasse nisso, ele acreditasse que de fato ele teria que matar o filho lá, sacrificar o filho. Mas ele levou, porque ele entendeu que a oferta é você dar, sem esperar a consequência dessa ação. É deixar Deus realizar. E aqui nesse contexto de oferta, eu que gosto muito de falar das virtudes, né? Aqui nesse contexto de oferta, tem uma virtude preciosa, que é a virtude da generosidade, né? A virtude da generosidade é uma das maiores virtudes, porque ela é uma virtude que te faz desapegar-se das coisas, dos bens, das suas propriedades, das suas vontades, do seu egoísmo. A generosidade, no sentido temático da palavra, digamos assim, né, é a virtude
que contribui para vivermos uma vida mais amável e uma vida melhor. A generosidade é uma virtude daqueles que dispõem-se em sacrificar os seus próprios interesses em benefício dos outros. Então a generosidade faz você esquecer de você mesmo e olhar para o benefício que você vai estar fazendo com o outro. E aí eu tô lendo um livro, né? E eu vou mostrar aqui para vocês. É esse livro aqui, muito simplesinho, mas muito bom. Não tô ganhando nada com isso também. Tornar a Vida Amável. Esse livro, Tornar a Vida Amável, é um livro do Padre Francisco Faus, né? Que eu gosto muito, um escritor que eu gosto demais. Ele tem o mesmo livro, A Conquista das Virtudes. E ele fala muito dessa parte de formação humana, né? De crescermos como seres humanos. E ele faz uma abordagem muito bonita sobre a generosidade, né? Porque ele diz que a generosidade, nesse conceito de que é você se dispor, se sacrificar dos seus próprios interesses em benefício do outro, pode ser até um conceito bonito, né? Até porque a palavra sacrifício é uma palavra bonita, né? Mas a gente sabe que todo sacrifício leva a dor, todo sacrifício leva a sofrimento, todo sacrifício leva a morrer, né? Todo sacrifício leva um doar-se. Então, quando ele começa a falar da generosidade, ele fala na generosidade que exige um espírito de doação, que é o espírito de Cristo. Então, ele diz nesse livro que a generosidade é a virtude que te assemelha com Cristo, porque Cristo foi generoso. Deus foi generoso ao dar-se seu Filho numa cruz. Cristo foi generoso em dar-se inteiro numa cruz. Não foi metade, não foi pedaço. Ele não pensou, ele não questionou. Ele não questionou se você aceitaria essa salvação. Ele não impôs condição. Ele não julgou no momento da cruz se nós viveríamos como filhos salvos, remidos. Ao contrário, ele sabia que nós éramos pecadores. Mas ele não pensou na nossa retribuição. Ele pensou na nossa redenção. Cristo, ele não pensou em nos dar a salvação para que pudéssemos retribuí-lo de alguma forma. Mas ele pensou em nos redimir para que pudéssemos ter comunhão com Deus. A virtude da generosidade é essa, irmãos, que nos permite doar-nos ao outro, nos doar a Deus, nos doar às pessoas, né? Seja no pequeno ou nos grandes atos, sem esperar a resposta, sem esperar o que aquilo pode causar. É simplesmente sacrificar-se pelo outro. Isso é ser generoso, né? Isso é ser generoso. E o Padre Francisco Faus, ele coloca umas questões para a gente pensar muito positivas que eu trago aqui para vocês nessa noite. E eu faço questão de dizer que é dele, porque nada é meu, né? Que ele diz o seguinte: para ser generoso é preciso lutar contra os inimigos da generosidade. E ele fala, é possível resumir os inimigos da generosidade em 3 perguntas. E a primeira pergunta é: por que eu? Toda vez que a gente precisa se sacrificar por alguém, e aqui eu tô falando de sacrifícios pequenos e também os maiores, tá? Sacrifício é sacrifício, né? Toda vez que você precisa se sacrificar por alguém e você pergunta, por que eu? Por que não o outro? Quando alguém te pede para fazer alguma coisa, por que eu? Por que não o outro? Por que não você?
Quando nós começamos a nos interrogar com essa pergunta do porquê eu, nós já estamos perdendo o fio da generosidade, que se antecipa em sacrificar-se. E ele diz exatamente, ele cita exatamente esse evangelho, foi por isso que eu lembrei, né? Porque quando eu li esse evangelho e preparava a partilha, eu falei, meu Deus, o texto do Padre Fausto. E aí eu peguei o livro e falei, vou partilhar sobre isso então. Ele cita justamente a atitude desse menino que estava ali com aqueles pães, com aqueles peixes, e ele fala tão bonitinho assim, de repente foi a mãe que preparou o lanche dele. E aquele menino poderia ter dito assim, mas por que eu? Eu sou uma criança, eu sou um jovem. Mas por que eu? Tem tantos adultos aqui. Mas por que os meus pães? Mas por que os meus peixinhos? Se não vai fazer diferença. Se é uma multidão. Mas por que eu? Que nem sou próximo a Jesus, eu tô aqui só para escutar um pouco, vim no meio aqui da multidão, mas por que eu? E aí o Padre Francisco fala, se não fosse ele, quem seria? Todas as vezes que vier esse questionamento na sua cabeça, né? Quando alguém te pedir algo, um favor, isso nas pequenas coisas, tá, gente? Um copo de água, uma partilha da palavra num grupo, quando alguém te pedir para lavar um banheiro, para rezar por alguém, para estar na acolhida, não pergunte mais, mas por que eu? Não pergunte mais. Deixa a pergunta para dentro, dentro de você. Que você possa responder com a tua atitude. Eis-me aqui. Mesmo sem saber, mesmo com dificuldades, dentro daquilo que você possa ofertar, que talvez sejam os seus pães e os seus peixes, mesmo você achando que não vai alimentar muita gente a tua palavra, mesmo você achando que a tua oração não é tão bonita assim, mesmo você achando que você não é a pessoa certa para aquele momento, mas não pergunte por que eu? Por que não pode ser fulano? Aproveite a oportunidade que Deus está te dando de ser generoso, né? Aproveita a oportunidade que Deus está te dando de você ofertar. Então, para de perguntar, por que eu? Pergunte, por que não eu? Por que não eu? Claro que pode ser eu. Por que não eu? Por que não poderia ser eu? Claro que pode ser eu, né? Então, essa tentação, diz o Padre Francisco Fausto, é que tantas vezes nós experimentamos, é um pensamento mesquinho e medíocre. É preciso mudar a pergunta. Não mais por que eu, mas por que não eu? E aí eu quero ler para vocês, que ele coloca aqui, por isso que eu gosto muito dos escritos dele, né? Porque ele é muito do dia a dia, né? E isso para mim é fantástico, porque a santidade ela precisa ser buscada no nosso dia a dia, né? É preciso no ordinário do nosso dia ir experimentando o extraordinário de Deus. E às vezes a gente acha que a santidade é apenas ficar um dia inteiro numa capela rezando, né? Ir à missa todos os dias, é fazer adoração todos os dias. Eu não estou dizendo que isso não nos faça crescer em santidade, porque faz, sim, é óbvio. Mas a santidade que causa, que te provoca, a santidade que te sacrifica, a santidade que te faz sair do egoísmo, a santidade que te faz sair da vaidade é a santidade do dia a dia, né? De você estar convivendo com o outro, de você ter que ceder, de você ter que perdoar, de você ter que entender, de você ter que compreender, de você ter que amar, né? E eu gosto muito dessas formações humanas quando dentro do meu dia a dia eu posso pôr em prática isso, né? Não é apenas um contexto, não é apenas um texto, não é apenas um pretexto, não é apenas uma fala, mas é uma prática. Então aqui diz o seguinte, ó, alguns exemplos, ó. Porque ele fala bem assim, vamos mudar a frase? Ao invés de dizer por que eu, vamos dizer por que não eu, tá? Então olha os exemplos que ele dá. Por
Por que não sou eu quem ajuda o meu esposo ou a minha esposa, ou a minha mãe ou o meu pai com as coisas da casa? Por que não eu? Por que não eu? Por que não sou eu quem se esforça por sorrir quando o ambiente de casa está carregado, quando as pessoas estão chateadas, quando as pessoas estão brigadas, quando as pessoas estão culpando uns aos outros? Por que não eu dar o primeiro sorriso? Por que não eu fazer as pazes? Por que não eu contar uma piada? Por que não sou eu quem arruma a cama todos os dias, sendo que sou eu quem a usa? Por que outra pessoa tem que arrumar? Por que não pode ser eu? Olha a santidade nas pequenas coisas, né? Por que não sou eu quem se prontifica a ficar num domingo acompanhando um familiar doente, fazendo uma ligação para aquela pessoa que está longe, fazendo companhia para alguém? Por que não eu? Por que não sou eu quem reserva um tempo para ajudar um colega no trabalho, para ajudar alguém no estudo, para ensinar uma palavra, para partilhar um evangelho, ao invés de ficar perdendo tempo nas redes sociais, na internet? Por que não sou eu que se oferece quando em qualquer situação precisa de um voluntário? Isso aqui é bom, né? Tá precisando de alguém para tal coisa. Ah, eu não, outra pessoa, né? Depois ele disse, por que não sou eu que dou o primeiro passo a perdoar ou a pedir perdão? Mesmo que eu ache que eu tenho razões suficientes para ficar magoado? Por que não sou eu que dou essa esmola, essa ajuda, esse donativo, mesmo sabendo que isso não resolverá nem uma mínima parte da pobreza global? Mas por que eu não posso fazer isso? Por que não? E ele diz, reaja a essas perguntas, mas não se esqueça de que se tiver um arranco de generosidade, logo vai aparecer o eterno vermezinho que rói por dentro e diz, não seja bobo. De que adianta isso? Os outros são os culpados. Os outros são os responsáveis. Será que sempre vai ser você a pagar o pato? E aí ele ensina, todas as vezes que esse verme estiver na sua cabeça, te tentando, lembre-se da voz de Cristo que lhe diz, eu dei a vida por você. Você acha que adiantou? Aparentemente, era tudo perda, mas graças a isso, você e bilhões de almas podem esperar e obter alegria aqui e depois na vida eterna. Todos os dias eu preciso dos teus 5 pães para derramar graças e fazer maravilhas. Todos os dias, Jesus quer precisar dos nossos 5 pães para realizar graças e maravilhas. Todos os dias. Seja generoso. Ao amanhecer, oferta a tua vida a Deus. E vai se ofertando aos outros, vai se ofertando aos irmãos, vai se ofertando àqueles que caminham contigo. Por que não você ofereceu café para aquela pessoa que está varrendo a rua? Por que não você ofereceu uma água? Por que não você mandar uma mensagem de carinho para alguém que tem anos que não te procura? Por que não você? Por que não você? A segunda pergunta que ele diz, se eu pudesse eu li o livro aqui, gente, vontade de reler esse livro. A segunda pergunta, ele diz o seguinte, o segundo inimigo é, por que isso? E ele traz como exemplo para essa pergunta do porquê isso, a viúva. Vocês lembram, né? Deixa eu lembrar aqui da palavra. Eu vou contar com as minhas palavras, tá? Jesus estava na porta do templo, se não me engano, e ele estava vendo as ofertas, né? E as pessoas ricas, né? Ofertavam grandes coisas, grandes dinheiros, né? Dizem outra palavra até que não era grande quantidade, não, eram as sobras, mas era tanto dinheiro que sobrava, então não fazia diferença, né? E veio uma viúva, e ela tinha 2 moedinhas, né? Que eram as moedas, diz assim no rodapé da Bíblia, que era a moeda mais baixa, de valor mais baixo, né? Daquela época. E aí ela dá, né, a moeda, as 2 moedas que ela tinha.
E aí Jesus, é isso que eu falo, Jesus ele não perde a oportunidade de nos instruir, né? Jesus já chama o seu discípulo e já fala, olha ali, ó. Os outros deram o que estava sobrando, porque tinha abundância. Não fez diferença. Não houve sacrifício, porque tanto tinha que não foi sacrifício nenhum dar aquele dinheiro. Foi a sobra, né? Mas aquela mulher não. Aquela mulher fez o sacrifício. Ela deu tudo que tinha. Por isso, a atitude dela, né? Pela atitude dela, aquela oferta teve mais valor do que a oferta daqueles outros homens. Gente, eu tô contando com as minhas palavras, tá? Só para não ter que pegar a palavra aqui, porque eu nem separei. Mas o que Jesus quer nos ensinar? Eu fico pensando, porque a minha cabeça é fértil, já falei com vocês, naquela mulher tirando as 2 moedinhas que ela tinha. Tira uma, bota uma, deve ter olhado para outra, deve ter pensado assim, será que eu dou, será que eu não dou, meu Deus? Mas ela deu. Ela deu tudo que tinha. O sacrifício, né, a oferta, a generosidade, não é você dar o que sobra, né? Não é você dar o que não presta. É você dar aquilo que tem valor ainda. É maior generosidade você dar aquilo que tem valor do que aquilo que para você não faz diferença. Não é generosidade você dar aquilo que você não faz, que não está fazendo diferença para você, né? Não é generosidade. Você simplesmente deu porque não cabia em você. Generosidade maior é você dar aquilo que você sabe exatamente que a pessoa vai estar precisando naquele momento. E que talvez você precisaria daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas você foi generosa com aquela pessoa. Quando eu estava lendo essa parte do livro, eu me lembrei de uma irmã nossa, Maria José. Lembra dela, né? Irmã antiga da comunidade, fundadora histórica. A gente já não se encontra mais com ela, né? E aí eu lembrei de uma época em que ela era minha formadora, lá no início do caminho vocacional. E estava muito frio em Itaipu, uma época, e eu tinha comentado com ela assim, eu estava iniciando meu caminho vocacional, né? Eu tinha comentado com ela assim, comentei, eu falei, nossa, tá muito frio. Ela, menina, você foi fazer uma formação à noite, estava chovendo. Ela falou, menina, você sem com esse casaco fininho. Eu falei, gente, eu vou ter que começar a comprar casaco, né? Porque eu morava no Fonseca, minha vida era no Fonseca, era ali em Niterói. E aqui em Itaipu faz muito frio, eu nem tenho casaco pra vir pra cá, pra Itaipu. Ela ouviu isso, mas eu falei tão espontaneamente, né? Ela ouviu isso na semana seguinte, quando nós tivemos um encontro na comunidade. Ela chegou com um casaco que ela estava vestindo naquele dia. Um casaco grosso, né? É bem acolchoado, muito quente mesmo. E nós íamos para Teresópolis, para um retiro, né? Nós íamos para um retiro em Teresópolis. Estava próximo do retiro, né? E eu lembro que ela virou para mim e falou bem assim, olha o que eu trouxe para você. Era o casaco dela. Eu falei, Maria José, eu não posso aceitar, esse casaco é seu. Dias atrás a gente teve formação, você tava com esse casaco. Ela, não, mas eu quero te dar esse casaco, tá chegando o retiro de Teresópolis. E você vai precisar desse casaco, lá faz frio. Esses casaquinhos que você usa não vai dar para poder usar lá. Eu falei, de jeito nenhum, não posso. Ela falou assim, ela olhou para mim e falou assim, deixa eu fazer a caridade. Aceite o casaco. Hoje eu brinco com isso, né? Às vezes a gente quer dar carona a alguém, a pessoa fala, me deixa aqui, gente, deixa a gente ser caridoso, deixa a gente te levar lá. Às vezes alguém pede alguma coisa, não, deixa a gente fazer isso, porque a gente quer ser caridoso, eu sempre costumo falar isso. Mas eu guardei essa frase da minha irmã Maria José, né? Dizendo pra mim assim, deixa eu ser caridosa. Ou seja, deixa eu fazer caridade, né? Aceita. E ela foi generosa. Ela não me deu aquilo que ela não usava mais, que estava velho, que estava sujo, que estava rasgado, né? Ela não me deu algo que ela não cabia. E eu fiquei tão feliz, eu tenho casaco até hoje, né? Porque a generosidade dela foi tão grande que ela deu aquilo que ela tinha e que ela usava e tinha valor para ela, né? E eu fiquei muito agradecida e eu dei a minha graça de crescer assim na caridade também. E hoje não, essa semana, escrevendo, né, sobre essa live, quando eu fui ler essa parte do livro,
eu lembrei imediatamente dela, né? Esse casaco me acompanha a vida inteira, é o casaco mais quente que eu tenho. E eu recebi esse casaco porque alguém foi muito generoso comigo, porque ela foi muito generosa comigo, né? Então a generosidade não é você dar a generosidade maior, né? Não é você dar aquilo que não presta mais, né? Quantas vezes a gente chega, a gente que trabalha em bazar, né? Na casa de Maria, a gente recebe doação de coisas que não dá para se usar. Ora, minha gente, se não dá para se usar, eu não preciso dar, né? Se é uma coisa rasgada que eu nunca mais usaria, por que eu tenho que dar para alguém usar, né? Então é preciso a gente olhar para as nossas atitudes, né? Para os nossos apegos interiores. São pequenas coisas que fazem uma diferença, né? Às vezes a gente guarda sapatos, sapatos e sapatos e sapatos há anos. Quantas vezes aconteceu isso comigo? Coloquei um sapato no pé, tava todo desfazendo. E eu fiquei pensando, por que eu não dei esse sapato? Hoje o sapato estragou. Nem eu uso, nem a outra pessoa usa. Então a generosidade é você não perguntar, mas por que isso? Nem por que eu, né? É você se livrar dessas perguntas e você dar, né? Dar. Sem pensar se a pessoa vai usar, sem pensar no que a pessoa vai fazer depois. É dar, né? Sabe aquelas pessoas que dão um presente e depois cobram se você usou? Ave Maria, minha gente, que isso? Presente é presente, né? Ninguém dá presente para depois cobrar se a pessoa usou. Você até pergunta, gostou, né? Mas ficar cobrando, nunca te vi. Olha, que dia que você vai usar? Olha, que isso aqui, não existe isso, né? E nessa parte aqui, sobre esse segundo inimigo, por que isso? O Padre Francisco Faus nos leva a fazer um exame de consciência sobre as nossas segundas moedas. Porque ele diz assim, ó, vamos fazer um pequeno exame. Ele fala assim, ó, a mulher vence na mulher o amor a Deus, o amor à fé na providência de Deus. Ela dá uma moeda, mas depois ela dá a outra, porque ela confia na graça de Deus. E aí ele fala, quais são as nossas segundas moedas? Vamos fazer um exame de consciência baseado no ato penitencial da missa. Nós rezamos, né? Pois pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, né? Por minha culpa, minha tão grande culpa, não é assim que a gente reza? Então ele faz um exame de consciência nesse sentido da generosidade a partir dessas 4 partes do ato penitencial: pensamento, palavras, atos e omissões. E ele diz assim, ó, pensamentos. A nossa segunda moeda pode pensar um pouco mais todos os dias, em algum pormenor delicado com que possamos tornar mais amável a vida dos outros. Ou uma surpresa, ou um pequeno presente, uma lembrancinha para alguém, que indica para aquela pessoa que a gente lembrou dele, que nós o amamos. Um plano de fim de semana que quebra a monotonia, uma visita inesperada, ou de repente rezar mais um Pai Nosso, uma Ave Maria por aqueles que estão sofrendo. Tudo isso são segundas moedas, ou seja, é o algo a mais, né? É o aprofundar-se na generosidade, ser generoso um pouquinho a mais, tá? Então, o que nos custa de vez em quando comprar um bombom para agradar alguém, né? O que nos custa de vez em quando comprar uma lembrancinha, um tercinho para agradar alguém? O que nos custa de vez em quando fazer uma surpresa, né, de uma visita inesperável àquela pessoa? O que nos custa fazer um algo a mais, né? Se eu rezo pela minha intercedida um mistério do terço, naquele dia eu vou fazer um algo a mais, eu vou dar minha segunda moedinha. Eu vou rezar um mistério e um terço da misericórdia, né? Então são as segundas moedas. E ele diz assim, ó, nas palavras, as segundas moedinhas nas palavras, ó, agradecer mais os pequenos serviços que os outros vos fazem, dizer sempre obrigado, falar bom dia na padaria, no ônibus, no Uber, né? Fazer perguntas que mostrem o nosso interesse pelos incidentes
cotidianos do demais. Louvar com naturalidade um prato que foi bem preparado, uma roupa que a esposa, que a filha ou que alguém comprou. Elogiar uma nota boa, né, que tirou na escola. Ter ou um comportamento bom. Conversar um pouco mais nas refeições, né? Tudo isso são segundas moedas que as nossas palavras podem fazer, né? Elogiar alguém, como você está bonita hoje. Nossa, gostei do teu cabelo. Nossa, né? Então fazer esses elogios, isso são a segunda moedinha da generosidade. Às vezes você senta no ônibus e não quer nem conversar com quem está do teu lado, né? Sacrifica-se naquele dia. Diga um bom dia para aquela pessoa, né? Sacrifica-se naquele dia em que o motorista está correndo demais. Você desce e fala, muito obrigado. Quando na verdade você quer, né, brigar com ele porque ele correu demais, né? Dar um abraço ou uma atitude de elogio com as pessoas quando elas chegam atrasadas, né? Às vezes a gente chega atrasado no local, encontra todo mundo de cara amarrada, que tá todo mundo esperando a gente. Seja generoso com aquela pessoa, faça diferença, dá um elogio. Você tá bonita, hein? Por isso que você não chegou na hora. O ato, ajudar mais a quem precisa. Começando pelas pequenas ajudas. Ajudas materiais, ajudas morais e ajudas espirituais. Prestar atenção a cada espaço da casa e a cada serviço da casa. Será que eu não posso ajudar, dar também um pouco mais de esmola à igreja? Será que eu não posso, além do dízimo, dar um dinheiro a mais na oferta da missa? Será que eu não poderia cuidar um pouco mais, né? Me disponibilizar para cuidar um pouco mais dos materiais litúrgicos, levar para casa, para passar, para engomar, né? Será que eu não posso abrir a porta para alguém, né? Para os homens aí que estão aí de plantão, quando forem entrar no carro, né? Será que eu não posso trazer um copo de água para aquela pessoa que de repente está sentada ali? Enfim, são segundas moedinhas de pequenas diferenças que a gente pode fazer no nosso dia a dia, né? E a última coisa, as omissões. Então, lutar por evitar esquecimentos. Ai, gente, essa aqui é pra mim, tá? E assim poupar trabalho ou preocupações ao outro. Evitar deixar coisas desarrumadas quando você sai de um quarto. Apagar a luz, né? Lutar contra a tendência de faltar a pontualidade. Já é o sentido inverso, né? Tudo isso são segundas moedinhas que nós podemos fazer, né? E por último ele fala do terceiro inimigo da generosidade. O inimigo que está disfarçado na frase, por que tanto? Mas por que tanto, gente? Mas por que tanto? E aí, como exemplo, ele olha para Marta e Maria, né? E diz assim, ouviu-se um murmúrio ronco de muitas bocas. A voz que liderava era de Judas. Por que esse desperdício? Por que... Desculpa, perdão, gente, eu confundi as palavras. Da mulher que lavou os pés de Jesus com um perfume. Perdão, né? E aí diz assim, ouviu-se muitos murmúrios, né, das pessoas em volta, quando viu que aquela mulher estava lavando os pés de Jesus com aquele perfume. Então as pessoas, para que gastar aquele perfume caro no pé de Jesus que está sujo de poeira? Por quê? Né? Para que tanto? Só ela ficar ali já era suficiente, mas não. Colocou-se, quebrou-se aquele vaso de perfume, né? E colocou-se ali no pé de Jesus. E às vezes a gente fica bem assim, mas por que fazer tanto, né? Ou então assim, eu já fiz muito, não preciso fazer mais. Às vezes a gente se incomoda com a generosidade do outro e ficamos assim com aquelas palavras, nossa, isso é exagero, nossa, isso é fanatismo, nossa, isso é desnecessário.
né? A gente não faz um pouco a mais e se incomoda com aquelas pessoas que estão sendo um pouco mais generosas. Nossa, mas ela não precisa, para que você doou para ela, né? Não, mas ela já tem isso, ela tem condições, ela não precisava disso. Então, às vezes, nós questionamos muitas vezes isso, né? A generosidade do outro. E, na verdade, o Senhor nos pede que sejamos nós generosos. Não existe limite para ser generoso, né? Não existe limite. Ao contrário, Jesus pede que não sejamos medíocres. Jesus pede que não sejamos mesquinhos, né? Ele pede que sejamos dóceis, abertos, né? Desapegados para ofertar ao outro, a ele, aquilo que é devido. É preciso olhar para nós e ver o seguinte: olha, mas eu já dou tanto tempo para a igreja, tanto tempo para a comunidade, né? Será que não dá para dar mais um pouquinho? Não estou dizendo que você tem que acumular funções. Eu estou dizendo que se está precisando e dentro das suas possibilidades você consegue fazer um sacrifício para poder se comprometer, que você o faça, né? Que você o faça. Ah, mas eu já faço as lives toda quarta-feira. Então, se me pedir para fazer outra coisa, você consegue fazer esse sacrifício? Se você consegue fazer esse sacrifício, então faça. Sacrifício, gente, é ato de amor. E o que nos levará para o céu são os atos de amor. Jesus não vai perguntar para nós, né? Quantas palestras e formações e partilhas da palavra eu fiz, né? Agora eu vou falar para mim. Quantos salmos eu cantei. Jesus não vai contabilizar o número de missas que eu fui. Jesus vai perguntar qual foi a quantidade, a proporção do amor que eu coloquei em todas essas coisas. E amor é doação. Amor é sacrifício. Amor, como eu costumo dizer, é dom de si. Se a gente quer ser generoso, a gente precisa amar. Então é esse o caminho, né? Da santidade. Que possamos, a partir desse evangelho, onde o menino ofertou o que ele tinha, a partir desse exemplo da viúva que deu tudo que ela tinha também, a partir do exemplo da mulher que lavou, banhou os pés de Jesus com aquele perfume, que possamos nós não olhar para nós como seres mesquinhos e dizer, ah, mas não precisa tanto, mas que eu, né? Mas que possamos nos doar, nos sacrificar. Tem uma frase de um psicólogo que eu gosto muito, o Saulo Barbosa, que ele diz assim: se poupar é se perder, né? O que ele quer dizer com isso? O amor é se dar, o amor é doação. Se você poupa, você se perde naquilo que Deus te chamou a ser. Nós fomos chamados para amar a Ele e ao próximo. E amar dói, amar requer renúncia, né? Mas lembremos sempre dessa frase que não é minha, tá? É do Saulo Barbosa. Se poupar é se perder. Não se poupe, sacrifique-se pelos outros. Não se poupe, seja generoso com os outros. O reino dos céus é para aqueles que são violentos, né? Isso também é uma violência, não é verdade? Isso também é uma violência. É a violência contra o nosso egoísmo, é a violência contra a nossa mesquinharia, é a violência contra a nossa vaidade, é a violência contra os nossos apegos. Violência. Então faça essa violência porque com a tua carne, porque o céu é dos violentos. E que você possa ser mais generoso, se sacrificar mais pelo outro. A começar pelas pequenas coisas, porque quando a gente é fiel no pouco, Deus nos concede mais, né? Se não me engano, eu acho que foi São Francisco de Assis, eu não me lembro. Mas comece fazendo o que é possível. Depois, você estará fazendo aquilo que para você era impossível. Então, o chamado nessa noite de Deus para nós é que possamos ofertá-lo,
ofertar a Ele com carinho, né? O que temos, o que somos. Ofertar aos irmãos com carinho o que temos, o que somos. Ser generosos, fazer sacrifícios, não se poupar, para que possamos, ao invés de nos perder, encontrar o reino dos céus. Amém? Deus abençoe vocês. Uma boa noite. Hoje eu acho que eu termino mais cedo, eu perdi completamente a hora. Meu computador aqui, eu tô sem relógio, meu computador aqui travou aqui, então eu não sei quantas horas, mas eu acredito que esteja um pouquinho antes, não tem problema. Ah, esse livro aqui, ó, Marise, o livro é Tornar a Vida Amável, de Francisco Fausto, tá? É muito bom. Ele fala sobre a paciência, ele fala sobre o perdão, ele fala sobre o diálogo, ele fala sobre o serviço. Cresci muito com esse livro, viu? É um livro de formação humana, um livro prático. Então, se você precisa também aprender um pouquinho mais sobre como colocar a sua vida mais amável e tornar também a vida dos outros mais amável, eu aconselho aqui esse livro, tá bom? Só lembrando que nós encerramos aqui, né? Mas amanhã nós temos live às 18 horas com a oração das vésperas. Nós temos... ali a Rai tá me falando, já são 9h30, então tá no horário certo mesmo, né? Nós temos a live depois da reunião de aliança às 8h30, que será transmitida também. Então fiquem conosco, participe conosco. Amém? Um beijo, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Alana, saudade, Deus abençoe. Um beijo para você, pro Cleiton também, tá? Fiquem com Deus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis aqui os servos do Senhor. Faça-se em nós, segundo a tua palavra.